Se o Espírito Santo, se isso fosse possível, se ele deixasse você iria sentir falta dele ou não? Tem muitos crentes, se o Espírito Santo se retirasse deles, e isso não acontece, ele iria seguir a vida normalmente. Normalmente. Porque ter ou não ter, para ele tanto faz. Mas eu digo algo. Se o Espírito Santo foi de suma importância para Jesus, de igual maneira, o Espírito Santo tem que ter a mesma importância para nós. E é por isso que todo dia digamos, oremos, clamemos: Senhor, me enche com teu Santo Espírito. Senhor, me enche de ti. E no livro de Atos, a gente vai ler N textos que trazem essa importância do Espírito Santo para a igreja primitiva, que foi o modelo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Logo no capítulo 1, hoje vamos dar continuidade à ministração sobre que igreja queremos ser. Que igreja queremos ser? Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Queremos ser uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Versículo 16 ao 18. Esses são alguns versículos bíblicos iniciais, mas nós vamos mergulhar no livro de Atos. João 14, do 16 ao 18, quem achou, diga amém. Mas está sendo projetado aqui no telão. E assim diz a boa palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14 em diante é o sermão final de Jesus. Jesus dando as últimas instruções para os apóstolos, para os discípulos dele. E algo Jesus pontuou de forma bem clara: olha, eu pedirei ao Pai outro Consolador. E quem gosta de ir lá no original grego, entende que a terminologia, a palavra no grego, outro, que Jesus usou foi allos. No grego, há duas palavras que trazem o significado de outro: allos e héteros. Allos é um outro de igual maneira e semelhante. Jesus disse
de forma bem clara: virá outro semelhante a mim, que estará convosco, até que eu venha buscá-los de volta. E a palavra consolador é rica em significado. É ajudador, companheiro, advogado, aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Por isso, eu posso afirmar nesta noite que o Espírito Santo é semelhante a Jesus. Amém? E que ele foi enviado por Deus e por Jesus para ser o nosso companheiro, o nosso ajudador, aquela pessoa que está conosco todos os dias. E é bom a gente salientar, para muitas seitas, e pasmem, para algumas igrejas, o Espírito Santo é um poder, é uma força, é uma energia, é simplesmente uma emanação de Deus. Mas o Espírito Santo não é um poder, uma força, ele é uma pessoa. Diz a boa palavra do Senhor que ele nos ama, que ele tem ciúmes de nós, que ele tem volições, isto é, ele tem pensamentos, ele tem vontade, ele fala. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, é uma pessoa enviada por Deus para estar com você todos os dias até a eternidade. Amém? Vamos para um outro texto bíblico. Outro detalhe, é bom sempre a gente salientar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte assim: eu creio que todos que estão aqui são crentes, né? Já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não gosto de uma expressão, quem aceitou Jesus? É uma terminologia. Claro que não tem nada de errado, não tem nada de anormal nisso, mas nós não aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceitou. É o Pai que nos aceitou em Cristo Jesus. Diga assim: você já foi aceito por Deus? Você já foi aceito por Jesus? Se você creu com o coração e confessou com a boca, eu tenho uma excelente notícia para você, que vale mais de $1 bilhão. O Espírito Santo habita em você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem o Espírito Santo. E é por isso que você é bonita, é por isso que você é bonito. Amém? Vanusa fez até um carinho no Helmut, de tão bonito que ele é. Nós temos o Espírito Santo, e o versículo 17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em nós. Ele está conosco nos bons momentos, nos melhores momentos de nossas vidas, como também nos piores momentos. Ele está conosco para nos consolar, para trazer a paz que excede todo o entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Ele sempre está em nós, gerando Cristo em nós. Amém? Um outro texto bíblico inicial, João 16, versículo 13 a 15.
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Versículo 13, a parte B. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda, ou melhor, em toda a verdade. Eu quero salientar algo para prevenir vocês de qualquer coisa. O Espírito Santo, ele nunca vai contrariar a palavra de Deus. Nunca. O Espírito Santo nunca vai trazer uma revelação, nunca vai trazer um insight, nunca vai trazer um sentimento, uma emoção, ele nunca vai mostrar um caminho que contrarie a boa palavra de Deus. Ele é o Espírito de verdade e vai sempre nos conduzir em verdade e para a verdade da boa palavra de Deus. Amém? É bom a gente salientar isso, pois uma certa irmã, eu toquei nesse assunto, que o Espírito Santo nunca vai contrariar a palavra de Deus, e sempre vai nos levar à palavra de Deus. Aí uma irmã se apresentou a uma outra irmã, e essa irmã disse: olha, eu tenho algo de Deus. Ah, é? Sim. Aí contou: eu tenho algo de Deus, que é isso, que de forma gritante destoava da boa palavra de Deus. Aí a irmã que tinha ouvido eu falar isso disse: o pastor falou que toda e qualquer revelação que contraria a boa palavra de Deus, e ela falou bem assim: chuta que é laço. Chuta que é laço. Então, minha irmã, guarde para você, porque isso aí contraria a palavra de Deus. E isso é um norte, isso é uma bússola certeira que nós precisamos ter em nossas vidas. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Algo que eu preciso também destacar nesta noite é que quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais eu sou cheio de Deus. Quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais eu sou cheio de Cristo. Não há antagonismo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é Jesus habitando em nós. Quando nós falamos: Pai, me enche com o teu Espírito. Pai, me enche com o teu Espírito. Nós estamos dizendo também: Pai, me enche de ti. Pai, me enche de Jesus. Pai, me enche da sua presença. Amém? Ok? Então vamos lá.
Igreja é um projeto de Deus. Deus criou a igreja em Cristo Jesus. E eu já falei aqui, eu já tentei, em um momento da minha vida, não congregar em igreja nenhuma. Vocês acreditam nisso? A igreja é muito problema. Igreja só Jesus na causa. Meu Deus do céu, meu Senhor. Ô povo difícil é a igreja. E quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos reticentes, nós vamos para onde? Nós vamos para a palavra de Deus. Aí, primeiro, eu descobri que quem criou a igreja foi Deus. E Ele criou em Cristo Jesus. E em Efésios vem a seguinte revelação, que a igreja era um mistério oculto em Deus, que Deus planejou desde a eternidade passada. Antes que existisse qualquer coisa, desde a eternidade passada, Deus olhou e disse: eu vou criar a igreja no meu filho. E como é que eu posso ficar fora de algo que foi criado por Deus? Igreja foi planejado e foi criado por Deus. E ainda mais, quem comprou a igreja foi Jesus, e Ele pagou um alto preço. E se alguém falar para você que você não tem valor, que você não vale um centavo, que você não vale nada, você diga, olhando nos olhos dessa pessoa, não abaixe a cabeça, olhe nos olhos dela e diga: quem me comprou pagou um alto preço e eu tenho valor sim. Eu sou a igreja do Senhor, somos a igreja do Senhor, amém? Deus estabeleceu o modelo de igreja e como a igreja deve funcionar, como a igreja deve ser. E para saber como deve funcionar uma igreja, como uma igreja deve ser, nós não temos que apoiar a prática e o funcionamento de uma igreja em cima de estatuto, de regimento interno. Isso é bom. Isso uma igreja tem que ter. Mas acima do regimento interno, acima do estatuto, nós temos a boa palavra do Senhor. E Deus estabeleceu na Bíblia como uma igreja deve ser, ok? A igreja de Atos dos Apóstolos é o modelo de Deus para nós. E nós chamamos ela de igreja primitiva. Nós ministramos domingo passado o seguinte: a igreja, ela tem que corresponder à palavra de Deus. Você, como cristão, como crente, como igreja, você tem que corresponder à boa palavra de Deus. Olhem para mim. Eu tenho perseverado nisso. Eu sou crente. Eu sou discípulo. Você é crente, você é discípulo do Senhor. E nós não devemos corresponder a sentimentos, a emoções e nem a situações. Nós temos que corresponder à boa palavra de Deus. Toda vez
toda vez que nós nos deixamos levar pelas emoções, pelos sentimentos e pelas situações, sempre dá ruim, não é? Ou só aconteceu comigo? Eu acho que só aconteceu comigo, né? Oh, meu Deus. Olha, se arrependimento matasse, eu já estava a 7 palmos do chão. Oi? Faz hora. Eu me arrependo de tanta besteira que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque eu me deixei levar pelo momento. Eu me deixei levar pelas emoções e sentimentos. A nossa vida tem que estar pautada na palavra e nós temos que corresponder à boa palavra do Senhor. Amém? Então, domingo passado, nós tocamos nisso. Nós temos que corresponder à palavra de Deus. Amém? E um outro ponto que nós trouxemos também é que muitas vezes a gente não gosta de falar disso, ou melhor, não gostamos de ouvir sobre isso. Arrependimento. Arrependimento não traz like, não há compartilhamento, não traz ibope, mas, amados, arrependimento é uma chave poderosa no reino de Deus. E nós temos que, uma vez ou outra, analisar toda a nossa vida. O salmista, no Salmo 139, sonda-me e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. O apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 24, eu acho que é o versículo 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe da ceia. Nós, em um momento ou outro, nós temos que perguntar: Pai, como é que está a minha vida diante de Ti? Como é que eu estou diante de Ti? Será que na minha vida tem algum caminho mau? E claro, tenha plena certeza que o Espírito Santo vai te responder. Porque também o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso tudo para o nosso bem, para gerar atitudes de arrependimento em nós. E arrependimento, lá no original, é metanoia. É mudança de pensamento, é mudança de atitude, mudança de palavras, mudança de coração. Eu não acredito, queridos, eu não consigo visualizar, eu estou bem com Deus, está tudo bem comigo e Deus. Até tem uma pegadinha ou outra que um pregador faz, que é a seguinte: quem está feliz com Jesus? Levante a sua mão. Agora não, sério, agora sério. Quem está feliz com Jesus? Levante a sua mão. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem não estaria? Aí a pegadinha é: e Jesus está feliz com você? E Jesus está feliz contigo? Não, isso aí é uma outra história. Vamos mudar de conversa. Não pode puxar um outro ponto não, um outro tópico, mas é algo que é necessário, queridos. Nós temos que trazer afago, carinho, amor, mas também nós temos que olhar e dizer, olhar nos olhos e falar: será que Deus está se alegrando em você?
Será que não existe nada em nós que não precisa ser levado à cruz? Será que não existe nada em nós que nós tenhamos que nos arrepender e ter a metanoia e falar: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar? Diga assim para o seu irmão: eu acredito. Eu acredito. Olhe para o seu irmão, olhe, diga, olhe. Eu acredito que há um ambiente de metanoia nesta noite aqui. De mudança. Mudança de pensamentos, mudança de sentimentos, mudança de coração, mudança de paradigmas, ok? Vamos lá. Igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu esqueci o nome do pastor. Vou tentar lembrar até o final da pregação. Ele disse bem assim: se o Espírito Santo deixar, vamos colocar assim, vou parafrasear. Se o Espírito Santo parar de agir, interagir, de estar em uma determinada igreja, a igreja não vai sentir diferença nenhuma. Tanto faz. As pessoas entram, saem e apenas tratam a igreja como um clube social. Eu estou lá apenas como é um clube social. Lá tem muita gente boa, lá tem muita gente bonita, lá tem, os meus amigos estão lá. Se o Espírito Santo, se isso fosse possível, se ele deixasse você iria sentir falta dele ou não? Tem muitos crentes, se o Espírito Santo se retirasse deles, e isso não acontece, ele iria seguir a vida normalmente. Normalmente. Porque ter ou não ter, para ele tanto faz. Mas eu digo algo. Se o Espírito Santo foi de suma importância para Jesus, de igual maneira, o Espírito Santo tem que ter a mesma importância para nós. E é por isso que todo dia digamos, oremos, clamemos: Senhor, me enche com teu Santo Espírito. Senhor, me enche de ti. E no livro de Atos, a gente vai ler N textos que trazem essa importância do Espírito Santo para a igreja primitiva, que foi o modelo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Logo no capítulo 1, versículo 1 e 2, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos
que escolhera. Jesus, após ressuscitar, ele continuou a ministrar verdades, mandamentos e princípios. E ele trouxe tudo isso por meio do Espírito Santo. Outro texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5 e versículo 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas recebereis, digam após mim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus foi incisivo: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a gente vai perceber uma mudança radical nos apóstolos. A gente vai perceber uma mudança tremenda nos apóstolos, que antes do derramar do Espírito Santo, eles eram de uma forma, mas após o derramar do Espírito Santo, eles foram transformados. Olhem para mim. Você quer ser transformado? Você quer ser transformada mais e mais? Nós não temos que inventar a roda. Tem que girar, tem que dar 7 voltas, tem que ir lá no monte, tem que fazer campanha de 21 dias. Não. É só nós pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios, sermos preenchidos por mais do Espírito Santo. Aí, a mudança que foi vista nos discípulos será também vista em cada um de nós. Outro texto bíblico, Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não vou entrar em questão polêmica nesta noite. Aqui, pastor, lá no original é o quê? É glossolalia? É xenolalia? Bem, o que eu quero enfatizar aqui é que eles, os discípulos, estavam buscando serem cheios do Espírito Santo. Eu tenho algo em mim. Se a gente preparar o altar, Deus vem. Se eu tiver sede, Ele vem. Se eu tiver fome, Deus vai vir.
E a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, começou a contagem regressiva. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, nada aconteceu. No terceiro dia, também nada aconteceu. No quarto dia, nada aconteceu. E quero abrir um parênteses aqui. Não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. Mas o que Ele planeja sempre é bom. Deus não nos fica devendo nada. O que Ele prepara sempre é bom. Sempre é o melhor para as nossas vidas. Mas durante os 10 dias, os discípulos estavam juntos, com expectativa, querendo o derramar do Espírito Santo. E eu digo para vocês, ou melhor, eu pergunto para vocês, como está a sua expectativa? Como está a sua fome, a sua sede de Deus? Como está? Para mim tanto faz. Há um bom tempo que eu não sinto a presença do Senhor. Há um bom tempo que eu não sinto aquela presença maravilhosa do Senhor. Queridos, nós crentes, nós temos que discernir algo. Nós não andamos por emoção, não andamos por sentimentos. Nós acreditamos que o Senhor está conosco, sem nós sentirmos, ok? Ok? Eu não estou sentindo nada, mas segundo a boa palavra de Deus, o Senhor está contigo. O Senhor está com a sua família. Segundo a boa palavra do Senhor, o Espírito Santo habita aí dentro de você. Pronto, a gente já sabe disso. E nós temos que ter fé nisso, nessa revelação contida na boa palavra de Deus. Mas também é bom a gente salientar o seguinte: isso, se eu tenho fé que Deus está comigo, se eu tenho fé que Jesus está comigo, se eu tenho fé que o Espírito Santo está comigo, por que não experimentar dessas companhias maravilhosas? E o que vai, eu não estou encontrando uma palavra apropriada para colocar em cima disso, mas eu vou encontrar outra, mas agora eu vou falar o que está vindo aqui. O que vai apimentar a nossa relação com o Pai é isso. É a minha sede, é a minha fome, é a minha expectativa por mais de Deus. E para tanto, eu posso ter expectativa, fome e sede de Deus, de Jesus e do Espírito Santo na minha igreja e também no meu lar e onde eu estiver. Muitas vezes, a gente se preocupa tanto com os bens materiais que nos esquecemos dos bens eternos. Para mim, a oração que não deve faltar todo dia em nossas vidas é a seguinte oração: Pai, em nome de Jesus, me enche hoje mais e mais com o teu Santo Espírito. Eu vou fazer uma analogia. Quando Deus liberou o maná
para o povo de Israel no deserto, Deus falou bem assim: olha, o maná é para o dia. Não peguem o maná para o outro dia. A única ressalva era na sexta-feira, que eles tinham que pegar para sexta e para sábado. Mas, com isso eu quero dizer, há o maná necessário para as nossas vidas espirituais todo santo dia. E esse maná é a presença do Senhor em nossas vidas. É o Espírito Santo em nossas vidas. Então, a minha oração, todo dia, ela tem que incluir o seguinte: Pai, em nome de Jesus, me enche com teu Santo Espírito. Pai, eu quero sentir a tua presença de novo, e de novo, e de novo na minha vida. Eu tenho sede, eu tenho fome por ti, eu quero mais e mais e mais da tua presença e do teu Santo Espírito todo dia. Me enche, me enche. Amados, eu digo, se você fizer essa oração todo dia, logo pela manhã, você será mais parecido com Jesus. E você será um problema para o diabo. Não tem o que inventar. Não tem o que a gente inventar. A grande chave é eu todo dia me ajoelhar, a despeito de todo problema, de toda situação. Senhor, me enche de ti, me enche com a tua presença, com o teu Santo Espírito. Eu digo que o Senhor vai te encher, e o teu dia, logo pela manhã, vai melhorar em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom. Digam após mim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Só uma pergunta: vocês sabem, lá no original grego, essa terminologia aqui, essa palavra dom, o que ela significa? Presente. E recebereis o presente do Espírito Santo. Presente de Deus para você é o Espírito Santo. Presente de Jesus para você é o Espírito Santo. Por mais que não pareça, a minha esposa está aí, ou homem chato para ganhar presente, não é? Para ganhar roupa. Meu Deus do céu. Muitas vezes, que bom que eu tenho uma mulher madura. Quantas vezes ela já me deu roupa, eu nem usei. Ficava lá. Eu tenho uma bota estilosa, bonita, demais da conta. E cara, né? E cara, que ela me deu de presente.
mas a bota é muito difícil para calçá-la. E principalmente o meu pé, aquele pé largo, parece pata de pato, pezinho de pato, a largura. A minha filha chama o meu pé de pé de pão, não sei porquê. É redondo, esparramado para os lados. A bota é bonita, estilosa, cara, mas eu não gosto de usá-la. É top. Roupas que ela já me deu. Depois de vez em quando ela vai lá, isso aqui você nunca usou. Eu já sei, você não gostou. Tem que falar a verdade, né? Não gostei. Mas quantas vezes não é de Deus não. Não é de Deus não. Quantas vezes a gente deixa lá esquecido o Espírito Santo, o grande presente de Deus para nós, e não interagimos com Ele. E recebereis o presente do Espírito Santo. Esse é um presente maravilhoso e contraindicação. Não tem contraindicação para ele. Pode ser usado todo dia e o dia todo. Voltemos para o texto bíblico. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa do Espírito Santo é para todos nós. Era para aquele povo, e o apóstolo Pedro disse de forma enfática, também é para os que virão posteriormente, para todos aqueles que o Senhor chamar. Diga para uma pessoa bonita agora, diga no mínimo para 500 pessoas, o Senhor te chamou. Diga, me ajuda aí a pregar, me ajuda, contribui aí por gentileza. O Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, o Espírito Santo é para você e já está em você. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo eles orado, o lugar moveu-se, e todos foram cheios do Espírito Santo. E, em consequência disso, eles anunciavam com ousadia a palavra. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Evangelho foi pregado em Samaria por Filipe, um dos 7 diáconos. Filipe chegou lá, evangelizou, muitas pessoas receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas,
e os apóstolos em Jerusalém, opa, está acontecendo algo de sobrenatural lá em Samaria. Enviaram Pedro e João, e chegando lá, começaram a perguntar: e aí, como é que está? E tal, e tal. Aí eles perceberam, eles já reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eles precisam do Espírito Santo. Eu digo o seguinte, amados: R$100 para você te ajuda em alguma coisa? R$1.000 te ajuda em alguma coisa? R$10.000 te ajuda em alguma coisa? R$100.000, Luiz, hoje, te ajuda em alguma coisa? R$1.000.000 te ajuda em alguma coisa? Com toda certeza. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Porém, 100 milhões vem e vai. Mas o que é vital para você hoje é mais e mais do Espírito Santo. Os discípulos, Pedro olhou com toda certeza, viram uma outra necessidade, mas eles detectaram a necessidade primordial, a necessidade que eles até não tinham falta, e nem sabiam que eles tinham essa necessidade, que é do Espírito Santo. Para nós é mais e mais do Espírito Santo em nossas vidas. Digam amém. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem me dá 5 minutos? 5? Não? É porque eu vou juntando os tempos. Então só tenho 5 minutos. Comecei a pregar agora. Everton. Francisco já sabe. Isso aqui já foi. Já estou terminando os textos bíblicos. E dizendo Pedro, Atos 10, do 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom, que o presente do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olhem para mim, queridos, agora, novamente, mais uma vez, sei que você está compenetrado aí, lendo a palavra do Senhor, mas quem já ouviu a expressão isonomia? Isonomia, a nossa advogada, administradora. Isonomia é o seguinte: é trazer paridade entre as pessoas, é tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo igual. Isonomia. Todos são iguais perante a lei. Isonomia. De forma semelhante, foi o derramar do Espírito Santo. E é isso que eu amo no Evangelho. Tem uma expressão do Pacto de Lausanne, lá na década de 70, quando as denominações e igrejas de todo o mundo, praticamente, se reuniram na cidade de Lausanne, na Suíça. E eu vou trazer um ponto que ficou bem estabelecido para eles: o Evangelho todo, para todos os homens, o Evangelho todo, para todos os homens, para o homem todo.
Para Deus, não tem acepção de pessoas. Todos somos iguais. Todos somos semelhantes. Pode entrar um juiz, o prefeito, o governador, o presidente, o senador, o empresário aqui, parar com carro importado, com seguranças, como também pode entrar um senhor com roupas surradas, de sandália. Deus não faz acepção. Para Deus, para Ele, não importa a classe social, não importa o emprego, não importa os dígitos que ele recebe todo mês como forma de pagamento, não importa a formação acadêmica, não importa, porque para Deus não tem acepção de pessoas, e isso ficou de forma bem clara, nítida aqui, porque até então, o derramado do Espírito Santo veio sobre os judeus, sobre os samaritanos. Os samaritanos são meio judeus, ok. Eles até entenderam isso, mas quando o Espírito Santo veio sobre os gentios, isso confirmou que para Deus não tem acepção de pessoas. Eu não sei como está a conta bancária do Francisco, acima dos 5 dígitos. Eu não sei como é que está a conta bancária da Tatiana, deve estar nos 7 dígitos. Mas a de fulano pode ter menos de 1 dígito, está negativa, está no vermelho. Eu não vou entrar nessa questão de provisão não, mas isso para Deus pouco importa. Eu não sei qual foi o perfume ou a marca de perfume que você usou hoje. Ah, pastor, Boticário, Natura. Antes o pessoal tinha vergonha de falar que estava usando Avon, né? Agora a Avon subiu um degrau, está em outro nível. Qual é um perfume, uma marca meia furreca aí? Tem algum perfume, alguma marca furreca que... isso aí é... Avon? É. Diga aí, olha para o seu irmão e diz, e aí, irmão, é Natura, é Boticário, é Avon? Importado? É? Importado aqui da Bolívia? Também, né? É? Parfum? Para Deus, o perfume que você usa, a roupa que você usa, o emprego que você está, o carro que você veio, pouco importa. Porque Ele te ama e Ele quer derramar o Espírito Santo mais e mais sobre a sua vida. Isso ficou claro, ficou nítido, ficou patente. E a gente, queridos, fica cheio de frescura. Mas o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não tem propósito para a minha vida. O Senhor não me quer mais. O Senhor te quer e tem propósito sim para a sua vida. Amém? Eu vou pular para chegar no outro texto. E sucedeu que, enquanto, Atos 19, do versículo 1 em diante, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes,
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. A falta de conhecimento, ela nos afasta do que Deus tem para nós. Imagina a irmã Arminda. Ela tem uma herança que ela não sabe. Foi do bisavô dela, e ela não sabe. Há uma história real mesmo. O pastor Charles Spurgeon, pastor batista, lá nos idos de antigamente, ele foi visitar uma senhora na casa de asilo. E ela chegou lá, ficou contente com a visita do pastor e começou a mostrar fotos, lembranças da família. E ele ficou incomodado com um documento que tinha no baúzinho dela. E ela pegou, ele pegou: eu posso pegar aqui? Pode, pastor. Pegou. Ele percebeu que era tipo, não era um testamento, mas era um documento bancário de que essa senhora tinha uma quantia, tinha algo depositado em um determinado banco lá de Londres. E o pastor Charles Spurgeon falou: senhora, ao que tudo indica, a senhora tem uma fortuna em um banco. Eu posso levar para ver isso aí? Aí levou, e ela tinha uma fortuna no banco. Ela tinha uma fortuna, mas ela não tinha conhecimento. E eu te digo, você tem uma fortuna que o Senhor já te deu, e você não sabe. Essa fortuna que excede toda a fortuna aqui do mundo é a presença dele na sua vida. É o Espírito Santo agindo na sua vida e te enchendo todo dia, o dia todo dia e o dia todo. Amém. Eu não vou perguntar quem abastece na Bolívia e quem abastece aqui no Brasil. Mas a gasolina não está cara? É uma fortuna. Quem já encheu o tanque essa semana? Quem encheu o tanque essa semana do carro? Não encheu não, gente. Que isso, povo? Não precisa falar, não precisamos entrar em detalhes. A Sandra, quem vai encher o tanque semana agora? Eu, isso. Mas o combustível, olhem para mim, o combustível que eu enchi o meu tanque na semana passada, já foi. Eu preciso encher amanhã. E eu te digo que hoje você precisa encher o seu tanque do Espírito Santo. Você precisa ser renovado e restaurado na presença do Senhor. Amém? Ainda teria conversa para mais de 2 horas, tá?
mas vou parar por aqui. Aí vem um montão de frase inspiradora. O Espírito Santo é nosso guia fiel, conduzindo-nos em toda a verdade da palavra de Deus. Mas fique de pé, para dar a impressão que o culto está terminando. Isso, pode se espreguiçar, pode se esticar. Hoje, eu quero ser canal de Deus para você. Eu sei que você já tem o Espírito Santo do Senhor aí na sua vida. E eu sinto no meu coração que o Senhor, Ele quer trazer a plenitude, o enchimento de forma tranquila sobre nós nesta noite. E eu sei que nós temos visitantes aqui. E um bom tempo que eu não convido ninguém para vir à frente. Mas para ficar tranquilo para todos, eu quero convidar a todos para virem à frente. Para ficarem aqui, para a gente fazer uma oração. Amém? Orar por você, orar para que você seja cheia do Espírito Santo. Amém? Cadê o Ministério de Música? Pode vir, povo. Vem aqui, vamos nos encher do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bem, feche teus olhos. Como você está com Deus? Como está a sua vida espiritual? Como está você hoje? Você tem expectativa? Você tem fome? Você tem sede do Senhor? Eu quero te dizer que a igreja que queremos ser é uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Há quanto tempo você não percebe, não sente a sua vida ser cheia do Espírito Santo? Deus não faz acepção de pessoas. E nesta noite, Ele quer te encher, porque Ele sabe que essa necessidade você tem, por mais que você não saiba que você tenha essa necessidade. Coloca a mãozinha no seu coração. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos cada um de nós. Senhor, vem nos encher com Teu Santo Espírito. Senhor, vem nos encher com a Tua presença. O dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo é para nós hoje. Nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. E neste momento, eu quero que você ore ao Senhor. Peça, Pai, me enche em nome de Jesus com Teu Santo Espírito. Senhor, eu quero mais e mais da Tua presença. Eu quero mais e mais de Ti na minha vida. Senhor, que eu volte a queimar por Ti.